Boa tarde, senhores deputados. Eu queria cumprimentar a Autoridade da Concorrência nas pessoas do Sr. Dr. Miguel Moura e Silva, da Sra. Doutora Sónia Moura e da Sra. Doutora Teresa Duarte por se terem disponibilizado a vir ajudar o Grupo de Trabalho, a Assembleia da República, no trabalho de especialidade que tem 4 iniciativas legislativas relativamente para simplificar as ordens profissionais. E queria naturalmente agradecer a vossa disponibilidade e o vosso contributo, que já foi enviado, aliás, por escrito para todos os grupos parlamentares e que hoje têm a possibilidade de também, com a Autoridade da Concorrência aqui presente, fazerem as interpelações que entenderem úteis para este trabalho de especialidade. O Sr. Dr. Miguel Silva pediu, e eu ponho à consideração dos grupos parlamentares, que tivesse uma redução no tempo de intervenção inicial para que possa ter mais tempo depois para responder às perguntas dos Srs. Deputados. Eu penso que isso não é inconveniente e, portanto, nessa exata medida, eu queria então dar a palavra ao Sr. Dr. Miguel Moura e Silva para a intervenção inicial da Autoridade da Concorrência. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Senhores Deputados, eu gostava de agradecer, antes de mais, o convite que foi dirigido à Autoridade da Concorrência para participar nesta audição. Como já tivemos a oportunidade de submeter o nosso parecer sobre as 4 iniciativas legislativas em discussão neste grupo de trabalho, eu queria apenas aproveitar esta intervenção inicial para tecer breves considerações gerais sobre estes projetos. Em primeiro lugar, a Autoridade da Concorrência saúda estas iniciativas legislativas, as quais, quando concretizadas, poderão trazer significativos benefícios para os consumidores e para a economia em geral, reduzindo as barreiras à entrada de novos profissionais e favorecendo a inovação e a qualidade na prestação de serviços por profissões autorreguladas. Tendo acompanhado o processo que levou à aprovação da Lei nº 2 de 2013 e à alteração dos estatutos das várias ordens profissionais, sabemos que a aprovação destas iniciativas será apenas o primeiro passo, sendo ainda necessário aguardar pela adaptação dos estatutos para que estas medidas possam surtir efeito. A Autoridade da Concorrência está e continuará disponível para todos os contributos que possa dar para a célere conclusão deste processo. Seguidamente, eu gostava de recordar que as recomendações do OCDE e da Autoridade da Concorrência foram formuladas na sequência de um estudo com a duração de 2 anos, tendo todas, e repito, todas as ordens profissionais daquelas 13 profissões autorreguladas sido ouvidas nesse âmbito. Embora a Autoridade da Concorrência tenha já atuado em sede de procedimentos sancionatórios relativamente a práticas anticoncorrenciais adotadas por algumas ordens profissionais, o exercício que inspirou as propostas de reforma agora em discussão insere-se nos poderes de regulamentação da autoridade, correspondendo ao exercício de uma função de provedoria da concorrência. São, por isso, recomendações dirigidas ao legislador, mas que não podem prescindir dos contributos dos meios interessados, numa acessão pluralista que compreenda não apenas as ordens profissionais, como também os beneficiários destes serviços. Numa terceira nota, importa ter presente que as ordens profissionais desempenham importantes funções de interesse público, sendo essa a ratio da sua constituição por diploma legal, com o benefício de um regime jurídico horizontal representado pela Lei 2 de 2013 e pela Lei 53 de 2015. Contudo, quando as ordens atuam enquanto representantes dos profissionais nelas associados em matérias que envolvem a coordenação do comportamento destes no mercado, tal atuação releva do domínio das regras de concorrência. Do que acabei de referir, podemos retirar 2 corolários. O primeiro é que algumas das objeções aqui apresentadas por várias ordens profissionais são melhor endereçadas ao processo legislativo de adaptação dos respectivos estatutos do que às iniciativas aqui em causa, não podendo o regime geral acolher todas as características específicas à autorregulação de um elenco tão vasto de profissões. O segundo é que, enquanto subsistir esta sobreposição de funções de interesse público com outras que podem levar à coordenação do comportamento dos associados das ordens no mercado, estas poderão criar entraves à concorrência que apenas podem ser ultrapassados mediante uma atuação casuística e, sublinho, sancionatória por parte da Autoridade da Concorrência. Ora, vem isto a propósito de uma das traves mestras da Lei 2 de 2013, que agora é aprofundada numa das propostas em discussão, a separação de funções de supervisão e de órgão disciplinar. Julgo importante que esta questão seja colocada não como uma alteração substancial ao modelo atual, e sim como o que é, um aprofundamento do modelo existente. Na verdade, o órgão de supervisão já existe, ainda que com uma composição que,
ao permitir, embora permita a inclusão de elementos estranhos à profissão, não obriga a isso e impõe ainda que 2/3 da composição do mesmo seja assegurada por profissionais da respectiva ordem, o que não resolve o problema de sobreposição que referi atrás. Como melhor detalhado no nosso comentário escrito, as alterações propostas nesta matéria estão em linha com o nosso plano de ação, bem como com as recomendações da Comissão Europeia e da OCDE. Vou agora referir-me a outras duas das principais propostas em discussão, com o benefício de termos já acompanhado as audições realizadas por este grupo de trabalho. Começando pela questão dos estágios, a Autoridade da Concorrência já apontou no seu contributo escrito que as medidas propostas quanto ao objeto, duração, modelo de avaliação e custos associados reduzirão o custo de oportunidade para novos profissionais, aumentando a transparência e independência do acesso às profissões. Existe aqui também uma questão que, não sendo puramente concorrencial, se reflete no combate às desigualdades no acesso às profissões, o qual não deve depender da capacidade económica dos candidatos e respectivas famílias para suportarem cargos que não sejam estritamente proporcionais aos custos assumidos pelas ordens profissionais. Embora a Autoridade da Concorrência não tenha posição quanto ao modo de financiamento a utilizar para a remuneração dos estágios, as propostas que vão neste sentido contribuem igualmente para a redução dos obstáculos à entrada, especialmente relevante em tempos de crise, com destaque também para a promoção de uma efetiva igualdade de oportunidades no acesso a estas profissões. Uma última nota quanto à discussão sobre como concretizar os requisitos legais relativos à constituição de sociedades multidisciplinares. Mais uma vez, esta é uma questão que não pode ser legislada de forma exaustiva num diploma que tem caráter transversal às diferentes ordens profissionais. O local próprio para a mesma será o debate sobre as alterações a introduzir aos atuais estatutos das ordens, na sequência da aprovação das propostas agora em discussão. Queria apenas sublinhar que, mais uma vez, estamos perante um aprofundamento do atual modelo. Nada obriga a que sejam criadas sociedades multidisciplinares. Estas apenas surgirão em resposta a uma procura de serviços integrados e só poderão vingar se responderem com qualidade, eficiência e eficácia às necessidades de empresas e cidadãos. Em todo caso, mesmo as sociedades de profissionais atualmente existentes contam com trabalhadores que não são profissionais liberais, tais como técnicos de informática ou secretariado, e que, como tal, não estão sujeitos ao poder disciplinar de uma ordem profissional. Não parece que daí tenha resultado qualquer prejuízo para o exercício dessas profissões ou para os interesses dos clientes e mesmo para o interesse público. Por isso, certamente será possível encontrar os meios adequados para conciliar a salvaguarda dos requisitos legais, incluindo prevenção de conflitos de interesse e o sigilo profissional, com a abertura a novas formas de organização e prestação de serviços, integrando diferentes profissionais. Muito obrigado pela vossa atenção e estou à vossa disposição para responder às questões que ainda não. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Passamos então aos grupos parlamentares que, conforme referi, por solicitação do Sr. Presidente, que preferiu que fossem os grupos parlamentares a introduzirem questões, até tendo em conta a fase em que já estamos, e, portanto, o tempo remanescente, que foi o que sugeriu e que, com o acordo dos grupos parlamentares que estavam aqui, será utilizado depois na segunda fase e, portanto, dou também esse espaço aos grupos parlamentares para poderem... Não percebi, Sra. Deputada. Dou também esse espaço temporal para os grupos parlamentares que poderem, caso queiram, de usar também essa prerrogativa temporal. Vamos seguir então a ordem. Dou a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Bruno Aragão. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento novamente os senhores e os senhores deputados e cumprimento o Dr. Miguel Moura e Silva, a Dra. Sónia Moura e a Dra. Teresa Duarte. Obrigado pela sua exposição inicial. Obrigado também pelo documento escrito muito detalhado e muito aturado que nos enviou e que balizou um pouco as questões que eu vou aqui colocar. Como eu dizia na audição anterior, é diferente fazermos, ou pelo menos a nossa parte, termos preparado esta audição neste momento, depois de já termos ouvido um conjunto de outras entidades, ou termos feito no início. Há vantagens e há desvantagens, mas acho que neste caso há aqui bastantes vantagens e explico porquê. Nós temos falado muito, e todas as ordens, associações jovens falam dos destinatários dos serviços, mas nós ainda não ouvimos tanto a parte dos destinatários, ouvimos muito a parte dos profissionais, evidentemente são uma parte relevantíssima do processo, mas há também a outra parte que é dos destinatários dos serviços, que importa aqui ouvir de alguma forma ou através de alguma representação.
E eu começava exatamente por aí. Uma das questões que nós verificamos e que foi transversal às diferentes audições foi o articulado da proposta do Partido Socialista relativamente às atribuições das associações profissionais, das associações públicas profissionais, no artigo, aliás, no número 1, a linha A. A redação que estava proposta suscitou dúvidas sobre qual seria, de facto, a verdadeira atribuição. Nós já tornamos claro que essa não foi a intenção e, portanto, nós vamos rever esse articulado para que não fique qualquer dúvida que, de facto, a missão das ordens é sobretudo centrada nos destinatários dos serviços e por isso é que a autorregulação é um modelo possível, sobretudo nas profissões liberais, de o fazer. E eu começava exatamente as minhas questões por aí. E se quiserem, por fases, acesso, estágio, alguma regulação, estrutura das próprias ordens e depois algumas tipologias de organização, como são as sociedades multidisciplinares. Relativamente aos estágios e ao acesso, o que nós temos encontrado é uma disparidade muito grande, como é natural, das diferentes ordens. Temos ordens que têm 300 pessoas, ordens que têm quase 70 mil ou 70 mil inscritos e, portanto, a forma de se organizar é muito condicionada por essa natureza e também a forma de responderem às diferentes questões, mas isso levanta uma dificuldade na redação, se quisermos, de uma lei quadro mais geral. E tem havido da nossa parte um esforço de tentar perceber aquilo que tem e que deve estar na lei quadro enquanto lei organizadora, sem limitar aquilo que depois será o processo seguinte, como bem referiu, que é o processo estatutário, aí sim à especificidade de cada ordem, onde nós podemos acomodar a dimensão, a tipologia, as diferentes naturezas da profissão. E um dos exemplos, poderia citar outros, é, por exemplo, o número de profissionais, o número de elementos, que nós prevemos para algum dos órgãos não estar definido como está no nosso diploma com um número fixo, mas ter uma latitude, ter uma proporção, uma proporcionalidade que permite, devidamente balizada na lei quadro, que permita depois, nos estatutos, poder refletir essa diferente dimensão que as ordens têm. Mas, sobre essa questão, gostava de ouvir um pouco mais depois na sua intervenção final, ou na segunda intervenção, que é o que é que nós podemos expurgar, sem prejuízo do espírito que deve presidir a esta lei quadro, o que é que nós podemos expurgar na proposta atual para essa fase estatutária, ou pelo contrário, o que é que nós deveríamos incluir nesta redação que não deve ser remetido para a fase estatutária. Este é um equilíbrio sempre difícil, sobretudo quando temos realidades muito diferentes de associações para associações, ou de ordens para ordens, mas é um esforço que, se bem conseguido nesta fase, facilitará muito o processo que vem a seguir, e essa é uma preocupação central que temos neste processo. Uma segunda questão tem a ver com as sociedades multidisciplinares. Nós temos encontrado diferentes perspectivas sobre a sua implementação, mas acho que referiu uma coisa que é absolutamente relevante. Elas são uma possibilidade que se abre com esta lei quadro, não são uma imposição desta lei quadro. E, portanto, fica um pouco à organização dos profissionais e um pouco também à reação do que é a procura da parte dos cidadãos, das empresas, enfim, do mercado, se quisermos. Mas nestas sociedades disciplinares, uma das questões que nós, sinalizamos destas audições que conduzimos até agora é a possibilidade de estar inscrito ou não nesta lei quadro algum regime de incompatibilidades. Portanto, não será tanto a possibilidade de existirem sociedades multidisciplinares, mas será mais a forma como elas se devem estruturar, incompatibilidades que possam ou não estar previstas, se sim, se faz sentido que sejam na lei quadro, ou se devemos remeter para os estatutos de cada ordem, se isso faz sentido, se é possível, se é um caminho mais facilitador e mais organizador.
Relativamente também neste seguimento à distinção muito clara que apresentou sobre o órgão de supervisão e o órgão disciplinar. É talvez, do ponto de vista da organização das próprias associações públicas profissionais, a questão que tem suscitado mais dificuldade. Supervisão, órgão disciplinar e provedor. E temos aqui duas visões possíveis. Uma é de que existem todas e, portanto, não se percebe qual seria a dificuldade que é suscitada nesta nova proposta, se elas já existem. A outra é, se não existem, de que forma é que esta proposta é mais clarificadora da organização e é mais facilitadora também da missão, da atribuição que se prevê. E sobre isso há duas questões onde temos sentido necessidade também de, enfim, rever, melhorar este processo. Um tem a ver com a própria figura do provedor, com a inclusão do provedor no órgão de supervisão e com a possibilidade que nesta redação inicial está de o provedor poder presidir ao próprio órgão de supervisão. E, portanto, essa é uma questão que foi sinalizada, a que nós somos sensíveis e que achamos que merece uma leitura mais cuidada. Outra é a questão da entrada de profissionais que não profissionais da própria ordem, ou da própria profissão, passa a redundância. E essa discussão tem encontrado também respaldos diferentes. Há associações que admitem sem qualquer dificuldade esta inclusão, há outras que liminarmente entendem que não, há outras que de alguma forma já têm, ainda que informalmente, em alguns casos, mas em todo o caso nós entendemos, e por isso é que temos essa proposta, que esta inclusão tem algumas vantagens. Mas admitimos a possibilidade de rever este número e a proporção, a dimensão em que a sua inclusão é feita. E gostávamos de ouvir um bocadinho sobre esta proporção. A inclusão de profissionais que não profissionais da própria ordem tem um conjunto de méritos que eu acho que de alguma forma todos reconhecem. Sobretudo a possibilidade de nós abrirmos um pouco a organização e a reflexão sobre projetos, ou melhor, conteúdos concretos, como sejam questões disciplinares, que estão muitas vezes para lá das questões técnicas da própria profissão, portanto não é só sobre isso que versam os órgãos disciplinares, mas também a possibilidade que o cidadão tem ou a percepção que tem sobre o que é a capacidade de uma determinada estrutura poder garantir também um conjunto de processos com a possibilidade de outros que não da própria profissão poderem de alguma forma escrutinar, se quiserem, pode não ser a palavra mais correta, mas de alguma forma tem essa percepção pública. E, portanto, como essa é uma questão muito central, eu gostava que pudessem também aprofundar um bocadinho mais, na vossa perspectiva, como é que nós podemos responder um pouco também às questões que foram colocadas pelas diferentes associações, mas mantendo este espírito que presidiu à redação inicial deste diploma. Eu sei que já ultrapassei o tempo, Sr. Deputado, e por isso, enfim, deixarei outras questões depois, eventualmente, para outra oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. É a vez da Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD, a quem dou a palavra. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Começo por cumprimentar o Sr. Professor Dr. Miguel Moura da Silva, bem como as senhoras doutoras que o acompanham, Sónia Moura e Teresa Duarte, e desde já peço desculpa por ter chegado atrasada, mas de facto tinha mesmo que estar retida num outro local e não me era mesmo possível vir mais cedo. E, portanto, desde já peço desculpa por isso. Doutor, embora não tenha ouvido o primeiro minuto e meio da sua intervenção, ouvi ainda algumas questões, mas algumas questões que particularmente preocupam o PSD. Uma das questões que a Autoridade da Concorrência sempre se vem focando é na questão das barreiras desnecessárias. E até no parecer que nos envia, refere no seu ponto 67 que as iniciativas legislativas visam eliminar a possibilidade de serem estabelecidos nos estatutos barreiras legais que estabeleçam números clausos, limitação territorial, proibição de publicidade, uma série de aspectos especificamente, e a minha primeira pergunta era,
Estas são as barreiras que, para a autoridade da concorrência, têm mesmo que ser eliminadas, e se essas barreiras são eliminadas estatuto a estatuto ou numa lei-quadro. E não é despiciente que nós estamos aqui a discutir uma lei-quadro, e não podemos esquecermos que os estatutos também são aprovados por esta Casa, não é pelas ordens. As ordens não aprovam estatutos. Portanto, são também eles um processo legislativo. E, portanto, gostava que me esclarecesse quando se refere a barreiras, especificamente a estas barreiras desnecessárias. Porque, a ser assim, já não percebemos o escudar-se naquele que é o parecer da autoridade da concorrência para alterar a lei-quadro. E, sim, seria para alterar os estatutos que mantenham estas barreiras. E todos nos lembramos de alguns, do que acontecia com os farmacêuticos, com os notários, com tantas outras questões, portanto, que nos preocupam. Relativamente também aqui a outra, e são situações que o PSD naturalmente acha que se revê. A publicidade tem a ver com os advogados, naturalmente estão proibidos de publicidade e, portanto, são aqui vários estatutos que estão em causa. Relativamente também, quanto ao prazo dos estágios, a pergunta que lhes deixava, Sr. Torres, era se ela deve constar na lei-quadro ou se temos de ter em conta também em cada estatuto a realidade dos estágios para que eles se adequem às especificidades de cada profissão. E como muito bem até nos lembram no vosso parecer, o caso dos ROCs é 3 anos, por força de legislação europeia, precisamente, e esta lei-quadro vem proibir que seja 3 anos. Porque as leis-quadros, as leis setoriais não podem ser mais do que a própria lei-quadro prevê. E, portanto, esta é a baliza, é um chapéu, uma baliza, da qual não podemos sair além dela ou violá-la. E, portanto, se não temos de ser também muito cautelosos nesta questão. Sendo que o PSD vê como bondoso, digo desde já, todas as questões têm a ver com a eliminação de barreiras de acesso às profissões. A questão que mais se nos coloca ao longo destas audições, e que já vão também sendo algumas, é que nos parece que houve uma tentação, nesta lei-quadro, de a tornar num sistema regulatório. E para que ela deixasse de ser quase uma lei-quadro. Tanto se densificou, na tentativa de abranger tudo, que acaba por se violar também aquele que é o princípio da lei-quadro. E tornar ingerível a vida de todas as ordens que existem e que estão aqui, portanto, também com cobertura legal, porque são profissões que se entendeu dever ter este interesse público. Esta era a minha primeira questão. Relativamente à questão da supervisão do provedor, e em ambas, a minha questão que se coloca é a mesma. Quanto ao provedor, até já existem provedores em algumas ordens profissionais, como sabem, mas a questão é obrigatório ou facultativo. E isso deve constar numa lei-quadro como podendo existir um provedor ou tendo de existir um provedor. E gostava também que nos deixasse o esclarecimento quanto a esta questão específica da obrigatoriedade do provedor, bem como, depois desta obrigatoriedade, não podemos naturalmente deixar de ir à questão daqueles que são os poderes que estão previstos numa lei-quadro para o provedor, que tem que ser obrigatoriamente nomeado e que, no nosso entendimento, até sobrepõe àqueles que são os poderes do próprio bastonário, que é eleito pela totalidade dos membros inscritos na respectiva ordem. E, portanto, este é numa Assembleia Geral, que terá que existir, mas de representantes, naturalmente, e, portanto, até com uma legitimidade muito menos forçada do que aquela que existe à partida. Bem como, também, no órgão de supervisão, que tem sido, por todas as ordens, muito criticado nos termos em que está, também a questão dos membros serem estranhos à profissão ou não estranhos à profissão, como obrigatoriedade. Portanto, porque as ordens podem entender, até porque a realidade das ordens é muito diversa. Nós, se pensarmos, por exemplo, na ordem dos revisores oficiais de contas ou na ordem dos médicos, estaremos aqui a falar de realidades absolutamente distintas, quer ou na dos notários, ou na dos advogados. Portanto, as realidades são tão diferentes que, por vezes, aquilo que até pode funcionar para uma determinada profissão, pode não funcionar para outra. E a pergunta que lhe quero colocar é se não devia ser facultativo a existência quer do provedor, quer de pessoas estranhas à profissão dentro dos órgãos de supervisão a existir, portanto, porque nos parece, como dizem os médicos, por exemplo, é importante que seja alguém médico para avaliar alguém médico, porque estamos a falar de apetências profissionais e que muitas vezes só consegue compreender quem é da própria profissão.
e assim na maioria dos casos, e o que se pretende é que a profissão regulada deixe, no fundo, de tirar qualquer palavra sobre aquilo que lhe diz respeito, porque deixa de ter até a maioria e, portanto, a vinculação é sempre de pessoas que obrigatoriamente não são inscritas naquela ordem, nem são profissionais da área. Portanto, gostava que, relativamente a essa matéria, tentando ser bastante rápida. Depois há uma outra questão. A questão dos estágios remunerados. Temos de avançar para os estágios remunerados, nós mantermos jovens com acesso a profissões que não são pagos é algo que é insustentável nos dias de hoje. Temos de encontrar mecanismos para que isso aconteça, para que não se torne um obstáculo também ao acesso à profissão por parte destes jovens, mas claramente é importante que haja uma remuneração e o que lhe parece, se não deve ser o Estado a assumir também esta remuneração sempre que ela não seja possível e para que não tornemos uma oportunidade num obstáculo. E, portanto, que é algo que preocupa muito o PSD, que entendemos que o acesso às profissões, de facto, de jovens formados e com muito esforço até das famílias, o que vem fazer com que sejam até as famílias com menos possibilidades financeiras, haver um obstáculo real depois ao acesso à profissão por parte dos seus jovens, por dificuldades financeiras, porque não conseguem manter estes jovens para além do seu período formativo inicial, ainda mais 1 ano e meio, ou 2 anos, ou 1 ano, o que quer que seja, ainda de despesa com este jovem. Portanto, são estas famílias, precisamente, que mais vão sofrer com esta falta de acesso real à profissão. As famílias com mais possibilidades, nós sabemos, é a realidade que conseguem suportar este encargo e então, em tempos de crise como vivemos, a nós preocupa-nos particularmente. E, portanto, se não deveria ser o Estado também, como acontece nos estágios curriculares, naqueles que não o são, a assumir este encargo sempre que não seja possível por parte da entidade que está a proporcionar este estágio. Pois há aqui algo também que relativamente à multidisciplinaridade. A multidisciplinaridade é naturalmente uma das questões mais polémicas, até pelas relações que existem e por aquilo que são os conflitos até nos interesses deontológicos que as profissões vão ter. Basta pensarmos numa sociedade com um advogado, um notário, um revisor oficial de contas e um contabilista certificado, estamos aqui a falar de obrigações deontológicas absolutamente opostas e como é que elas subsistem dentro de uma organização. Porque no caso, e falam-nos muitas vezes, nomeadamente na questão dos advogados, que é para onde se aponta muito estas questões, fala-se muitas vezes da questão de já existem certo tipo de empresas, não é advogados, é consultores jurídicos. Porque por vezes parece-me que nós temos uma confusão entre jurista e advogado e, portanto, o jurista não tem formação. E apenas também, quanto a isto, o facto de estar previsto que para as profissões reguladas podem vir a subsumir qualquer forma societária prevista no Código das Sociedades Comerciais, se isto pode ou não ser um grande obstáculo e até um grande perigo para a segurança, que é aquela em última instância que também temos de ter para os utentes, vou mesmo acabar, tem toda a razão, para os utentes dos serviços ou destinatários, como se vem a chamar nesta lei. E depois, portanto, quais são os perigos? E se não deveria também, aqui mais uma vez, esta questão sair da lei quadro e ser vista caso a caso. Portanto, porque a multidisciplinaridade não me parece que precise estar numa lei quadro das ordens. A lei quadro é um chapéu para depois, aqueles são os estatutos de cada ordem e nada mais do que isso. E depois, finalmente, não posso deixar aqui uma última questão. Já sabemos, embora nunca tenhamos visto, que há um acordo para alterar a lei das ordens no âmbito do PRR, obviamente nunca nos foi facultado e, portanto, não sabemos exatamente porquê e em que termos é que isso foi feito, mas há uma questão que me parece, quais são exatamente as normas que atualmente as nossas profissões reguladas violam à luz das normas europeias. É porque, com toda a sinceridade, e esta opinião só me vincula a mim, eu ainda não vi qual é a violação, parece-me que se faz a reboque da facilitação e da remoção de obstáculos, cria-se uma série de entraves às profissões regulamentadas, esvaziando-as completamente. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Segue-se o Grupo Parlamentar do Chega e dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galvez. Obrigado, Sra. Coordenadora.
Começo por agradecer a presença do professor Dr. Miguel Moura e Silva, da doutora Sónia Moura, da doutora Teresa Duarte. Em relação à multidisciplinaridade, estou completamente de acordo e a minha questão é exatamente a mesma da deputada do PSD, da senhora deputada do PSD, e queria pôr-vos apenas a questão da remuneração dos estágios. Portanto, nós concordamos e achamos que é obrigatório em termos morais a remuneração dos estágios, mas, por outro lado, achamos que a duração dos estágios não pode exceder um prazo máximo de 12 meses. Ou seja, o estágio não pode prolongar-se de tal forma que, quando o profissional quer realmente trabalhar por si só, já passou um tempo perfeitamente indeterminado. Basicamente, eram as duas questões que vos queria pôr. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sem prejuízo depois, eu deixo isso à consideração dos Srs. Deputados. Todas as audições são relevantes. Esta tem uma particularidade, porque a Autoridade da Concorrência, no fundo, que deu, se quiserem, um impulso aqui no nosso país a muitas das recomendações que estão vertidas em iniciativas legislativas e, portanto, eu também depois colocarei à consideração naturalmente dos Srs. Deputados, se entenderem fazer ainda mais perguntas. Portanto, julgo que esta audição tem essa particularidade e o Sr. Dr. Miguel Silva também referiu isso e colocou também à disposição para que tivesse uma maleabilidade consoante os Srs. Deputados entendessem. E, portanto, dou a palavra ao Sr. Doutor, enfim, pode ser partilhado, a Autoridade da Concorrência gerirá o tempo da melhor maneira, mas daria então a palavra ao Sr. Dr. Miguel Silva para responder às questões dos Srs. Deputados. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Bom, eu vou tentar ir aqui pela ordem que as questões foram colocadas. A primeira questão, Sr. Deputado, eu não percebi muito bem. A primeira questão era o que podemos expurgar nesta fase, remetendo para a fase estatutária, mas tinha falado dos estágios e depois... Pronto, mas se calhar voltamos... Não, a sua questão. Pronto, mas se calhar eu vou seguindo em frente e depois numa segunda ronda podemos aprofundar isso. Bom, relativamente à questão das sociedades multidisciplinares e a possibilidade de inserir um regime de incompatibilidades, eu penso que a solução atual, e que no fundo não é diferente daquela que está aqui proposta, é a solução equilibrada. A Lei 4 cabe definir princípios. Os princípios depois terão que ser adaptados e consagrados na revisão de cada um dos estatutos. Quanto à questão sobre órgão de supervisão, órgão disciplinar e provedor, a questão do ponto de vista da Autoridade da Concorrência é precisamente uma questão de proporção dos membros da Ordem nestes órgãos. Isto não é uma questão nossa, isto é uma questão que vem da jurisprudência europeia, em particular o Acórdão Voters, que é precisamente sobre sociedades multidisciplinares, um acórdão de 2001 ou 2000, se a memória não falha. E aqui a questão é simples, se os órgãos que vão aprovar regulamentos relativos ao acesso, ao modo de exercício da profissão, etc., se esses órgãos são compostos maioritariamente por membros da mesma associação profissional, então estamos perante aquilo que nós chamamos de decisões de associação de empresas e esses atos estão sujeitos ao controle pelas autoridades de concorrência, na medida em que esses atos coordenem a atividade económica dos membros, não relativamente a matérias que sejam estritamente do foro, por exemplo, deontológico. O provedor, enfim, é uma figura que está prevista. Do nosso lado, nós não temos propriamente uma posição sobre se deve ser o provedor, se deve ser o bastonário a assegurar a defesa dos consumidores. É importante que exista um órgão de defesa dos consumidores. Aliás, a autoridade no passado, quando interveio por via sancionatória, por exemplo, relativamente a códigos deontológicos que estabeleciam uma imposição de honorários mínimos, nós aplicámos a lei, proibindo e condenando as ordens em causa, mas não tocámos, por exemplo, numa matéria que é importante em termos de defesa do consumidor, que é a matéria dos laudos de honorários.
onde os associados da Ordem têm naturalmente maior conhecimento para avaliar se aquilo com que o consumidor é confrontado corresponde de facto a um valor adequado ou não relativamente à prestação. Portanto, nós não achamos que exista aqui propriamente as ordens não tenham já essa função. Agora, o problema, portanto, do nosso ponto de vista, não é tanto o provedor, nem se é obrigatório ou não, o problema está precisamente na proporção dos membros do órgão de supervisão e do órgão disciplinar. Se essa proporção for maioritariamente membros da Ordem, enfim, nós continuaremos a ter margem para intervir. Se forem maioritariamente externos à profissão, de acordo com a jurisprudência europeia, poderemos estar perante um órgão em que se considera que há uma delegação de interesse público. Não havendo uma maioria de membros da Ordem, não existe esse risco de coordenação de comportamento concorrencial e, como tal, presumivelmente não estaremos perante uma decisão de associação de empresas. Saber se o órgão de supervisão e o órgão disciplinar se o órgão de supervisão e o órgão disciplinar têm que ser exatamente nestes moldes, ou se o órgão, por exemplo, disciplinar, que foi aquilo que me pareceu que suscitava maiores dúvidas, porque, como referiu, há ordens com um número de associados imenso e, naturalmente, um órgão com 4 ou 5 membros não terá capacidade para poder avaliar, fazer todo o processamento dos processos disciplinares. Mais uma vez, nós não temos uma posição quanto ao número de membros. A questão fundamental continua a ser a de existir no órgão disciplinar, ou no mínimo no órgão de supervisão, existir uma maioria de não membros para assegurar que o exercício destes poderes não é exercido em função apenas do interesse dos profissionais. Relativamente às questões da senhora deputada Emília Cerqueira, às barreiras legais, aquilo que nós consideramos como sendo barreiras legais resultam frequentemente, até por vezes, dos próprios estatutos. Aliás, eu recordo que no caso dos estatutos da Ordem dos Contabilistas Certificados, a Autoridade da Concorrência fez um parecer e o mesmo foi acolhido, aliás, pela Assembleia da República, e essa norma foi expurgada dos estatutos, onde existia uma norma pela qual os contabilistas certificados teriam um limite máximo de clientes em termos de volume de negócios, o que obviamente é uma barreira, neste caso, à expansão da atividade dos na altura, técnicos oficiais de contas, agora contabilistas certificados. E portanto, são essas barreiras. Essas barreiras podem ser limitadas ao nível dos estatutos, mas a lei quadro não as deve admitir. E, portanto, se a lei quadro puder ter princípios que deixem claro que essas barreiras não devem existir, melhor. Relativamente ao prazo para o estágio, aquilo que nós entendemos é que os estágios que têm uma duração que seja desproporcional relativamente àquilo que é a atividade de formação constituem um obstáculo à entrada. O prazo de 1 ano como um prazo máximo corresponde àquilo que nos parece como sendo um prazo razoável. Admitir, eventualmente, que em alguns casos certas profissões possa exceder esse limite é sempre uma possibilidade. Agora, a partir do momento em que se abre essa possibilidade, nós corremos o risco de manter tudo como está, ou seja, na lei quadro, isto é, de os estágios continuarem a ter durações que são desproporcionais. E, portanto, a existência de um limite máximo parece-nos que é importante. Se é 1 ano ou se é 1 ano e meio, isso é uma questão que o legislador terá que pôr, que são vossas excelências, terá que ponderar. Mas a existência de um limite máximo parece-nos, de facto, fundamental para assegurar que, porque estamos a falar de profissionais e de profissionais liberais, e os profissionais liberais aprendem trabalhando. Agora, o trabalho não vai acabar quando a pessoa acaba o estágio, e a aprendizagem não acaba quando acaba o estágio. E, portanto, a questão que aqui está é saber se o estágio é o período necessário para o profissional em causa poder exercer a profissão com a autonomia. E, portanto, nesse sentido, o estágio não se pode prolongar indefinidamente, como também já foi aqui referido. Pronto, relativamente à questão mais uma vez, supervisão provedor, se pode ou deve existir, ou como imposição. Do ponto de vista da autoridade, a questão é esta. O órgão de supervisão existe. Mais uma vez, a questão é, o órgão de supervisão já existe.
Mais uma vez, a única questão que se nos coloca, e que é uma questão, não é uma questão de infração de quaisquer regras, antecipando a resposta a uma outra questão, é uma questão de adequarmos as nossas regras para garantirmos que temos, do lado do funcionamento das ordens, minimizamos a possibilidade de, através de regulamentos e outras atuações das ordens, serem criadas os tais obstáculos à entrada ou a modos de organização da atividade destes profissionais. Portanto, o órgão de supervisão já existe, o problema, do nosso ponto de vista, está na sua composição e existir uma maioria, neste momento de 2/3 de representantes da ordem em causa. Relativamente ao provedor, o provedor é uma figura que parece importante, mas cabe ao legislador decidir se essa figura deve existir obrigatoriamente ou não. Não é propriamente do ponto de vista da autoridade da concorrência. O nosso ponto de vista é o que deve existir realmente é a independência destes órgãos de supervisão. Relativamente ao órgão disciplinar, também já agora, nós procurámos aqui fazer um inventário para ver como é que estavam distribuídos os poderes disciplinares pelas várias ordens e quando se fez este estudo, e a verdade é que existe um quadro, enfim, muito, muito diferente de ordem para ordem. Haver uma uniformização, se isso põe em causa ou não depois o interesse das várias ordens, não é uma questão que nos preocupe. A questão, como repito, tem que ver com quem vai exercer este poder e se existe ou não a tal maioria de membros do órgão que não são associados da ordem. Depois, portanto, com isto também respondo à questão da obrigatoriedade dos membros serem maioritariamente externos à profissão. E repito, não está aqui em causa um devem ser no sentido legal de que exista qualquer tipo de imposição, é uma escolha, e como eu comecei aqui por explicar, é uma escolha de Vossas Excelências, não é nossa, entenda-se. É uma escolha de Vossas Excelências, não é nossa. Como eu aqui comecei por explicar, não estamos aqui em sede de uma intervenção de poderes regulamentares da autoridade, de propostas dirigidas ao legislador. Cabe ao legislador fazer a sua ponderação. Portanto, não existe nenhum dever, a autoridade não está aqui envolvida como uma parte interessada, nós estamos apenas a tentar contribuir para o aperfeiçoamento da legislação, que aliás é uma das nossas missões estatutárias. Bom, quanto à multidisciplinaridade, há diferentes formas de assegurar esse funcionamento. Do nosso ponto de vista, a questão fundamental está em que a proibição e como existe relativamente a algumas profissões, deixa, de facto, necessidades que não podem ser satisfeitas no modelo atual. E dou um exemplo precisamente do lado da concorrência, que é o da assessoria que é feita às empresas, que são objeto dos nossos processos, seja de supervisão, sejam os processos sancionatórios. O nosso âmbito de atuação e a autoridade tem equipas multidisciplinares que preparam estes processos e que neles trabalham, que fazem a instrução destes processos. Do lado das empresas, elas não podem consultar uma empresa que seja especializada neste tipo de questões e que reúna simultaneamente advogados e economistas. O que é que acontece? A empresa tem que lidar com duas sociedades, uma de advogados e uma consultora económica, e não tem sequer garantias, por exemplo, de qualidade ou de uniformidade de qualidade ou de articulação de trabalho entre profissionais. A existência de sociedades multidisciplinares permitiria a essas empresas, surgindo no mercado, afirmarem-se ou não pela qualidade dos seus serviços. E é isso que nós procuramos aqui assegurar. E, por fim, relativamente ao acordo do PRR, desconheço também, por isso não lhe posso também dizer nada. Muito obrigado e estou à vossa disposição agora para seguirmos mais esclarecimentos. Muito obrigada, Sr. Doutor. Julgo que estão criadas as condições para haver uma segunda ronda. Este debate suscita múltiplas questões e, se calhar, seguiríamos a mesma ordem e eu dava a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, Bruno Aragão. Muito obrigado, Sra. Deputada. É só uma questão simples, porque a falha foi minha, peço desculpa por isso, se calhar não foi muito claro na parte inicial da minha intervenção relativamente à questão do que deve estar ou pode estar na Lei Quadro e aquilo que nós podemos purgar ou não para os estatutos não tinha a ver com os tais, enfim, era uma reflexão mais geral, não é? Há questões que nós já percebemos que será mais fácil se nós deixarmos, enfim, o princípio vertido na Lei Quadro e depois permitirmos a definição em concreto nos estatutos, como por exemplo o número de membros de um determinado órgão. Podemos
deixar o princípio vertido e a proporção até relativamente à dimensão da ordem, mas depois, se são 10 ou 20 ou 5, ser o próprio Estatuto que o pode definir. E a minha questão, nesse sentido, foi relativamente mais geral, que é se havia alguma questão, algum ponto em concreto daquilo que nós prevemos na Lei Quadro, que será mais facilitador, na vossa opinião, transitar para os estatutos, ou o contrário, alguma coisa que nós não inscrevemos aqui e que o conhecimento que tem até do quadro comparativo dos diferentes estatutos, que seria mais facilitador ou protetor passar para a Lei Quadro. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD, e despedimos-nos do Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigada por ter estado aqui connosco. Obrigada, Sra. Deputada. De facto, também são 2 ou 3 questões bastante cirúrgicas e que vêm muito no seguimento da intervenção anterior e das respostas que o Sr. Doutor, entretanto, nos deu. Há uma questão que posso ter sido eu que não compreendi de facto, e às vezes nesta dinâmica podemos perder conteúdo e podemos não conseguir entender. Mas, ó, Sr. Doutor, tendo em conta que em Portugal todos os estatutos das ordens são obrigatoriamente feitos por lei. Portanto, desde os estatutos disciplinares, a questão dos órgãos, das competências, dos deveres deontológicos, são feitos por lei, ou seja, por esta Casa, pelo Parlamento. Como é que normas que constam de um estatuto feito por lei estão a violar ou a subsumir-se numa associação de empresas que viola a concorrência? Portanto, eu não consegui, confesso-lhe, que não consegui compreender qual é o racional que está por trás daquilo, ou fui eu que não percebi bem, e portanto admito, e é mesmo para esclarecer, porque eu não consegui compreender. Algo bem diferente é o que pode resultar de alguns regulamentos para questões particulares, nomeadamente a questão dos estágios, no caso da Ordem dos Advogados, por exemplo, que é mais fácil para mim, até por uma questão que talvez seja aquilo que eu conheço claramente melhor. Há o regulamento dos estágios, que já levantou muitas questões e até já andou pelos tribunais, e bem, porque de facto havia ali uns obstáculos, quanto a mim, que não se justificavam muito, e essa também já é uma opinião pessoal. Mas, de facto, e houve inclusive a decisão que obrigou a remover, como havia a questão na ordem dos veterinários, para um veterinário poder exercer tinha que ter gabinete clínica, basicamente, e esse obstáculo acabou também, porque claramente era violador. Ou a questão dos contabilistas certificados de que falou, muito conhecida, ou dos farmacêuticos que não podiam abrir farmácias mais do que um X, e tantos obstáculos que existiam e que foram removidos até por ilegais e por violação clara e frontal das normas europeias e das normas da livre concorrência, que é importante, neste caso concreto, e inclusive aqueles que aqui nos pôs no parecer e que eu referi. Eu não consegui mesmo perceber, e portanto pode ser um problema meu, até que ponto é que esta Lei Quadro vem resolver esse problema, porque eu não estou a conseguir compreender. Portanto, depois há aqui outra questão que para mim também eu não consegui perceber, porque a mim parece-me claro que estes obstáculos são removidos nos estatutos respectivos de cada ordem, e portanto não aqui. E depois, relativamente à questão da assessoria, que é outra das questões que colocou aqui, quanto à questão da assessoria, nomeadamente nas multidisciplinares. As empresas de assessoria, que é daquelas, as consultoras de que tanto se fala para justificar as multidisciplinares, podem ter funcionários de todas as profissões, atualmente não podem ser das ordens profissionais, não impede que tenham licenciados em tudo e mais alguma coisa, não podem ser membros das ordens por violarem isto. Portanto, estamos a falar de profissionais ou apenas de membros? É que às vezes, porque os atos da profissão regulada não se confundem com a do licenciado ou formado na área, portanto, eu gostava de saber se é fundamental este tópico. Eu vou mesmo terminar, portanto, é só, porque também não me quero demorar muito, são mesmo dúvidas que se me colocou. Depois há outra questão, Sr. Doutor, e isto é uma provocação que não posso deixar de lhe dizer. Atualmente, por exemplo, na advocacia, os funcionários e as secretárias são profissionais, empregados forenses, e têm cédula profissional também pela ordem. A minha funcionária não me perdoava se eu não a dissesse isto hoje aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. É então a vez da Autoridade da Concorrência, que
que pode responder a estas questões e acrescentar contributos de outra natureza sobre este tema que entendam por convenientes, portanto, não precisam de se cingir apenas às respostas a estas questões, mas podem introduzir os contributos também que entendam relevantes para os nossos trabalhos, uma vez que será a intervenção final da Autoridade da Concorrência. Muito obrigada. Claro. Bom, relativamente à questão do Sr. Deputado Duarte Aragão, não temos propriamente nada a acrescentar aqui a este elenco relativamente àquilo que pode ou deve ser incluído na revisão, neste caso, das propostas que estão aqui em apreço. E, portanto, como repito, o princípio, enfim, mas o princípio é-vos dirigido, é de que, em princípio, uma lei destas deve estabelecer os princípios, os quais terão que ser concretizados depois no âmbito das revisões dos estatutos. Relativamente à questão da senhora deputada, como é que os estatutos feitos por lei podem ser qualificados como decisões da Associação de Empresas? Não, a resposta, para ser inequívoco, não podem. Aliás, o problema, por exemplo, no Acórdão Voters, o problema era precisamente o problema das sociedades multidisciplinares e estava aí em causa uma sociedade que incluía revisores oficiais de contas e advogados. E em Portugal, por exemplo, a questão não se colocaria. Porquê? Porque nós temos uma lei e, portanto, a proibição é feita pela lei e, ao ser feita pela lei, não existe uma prática restritiva da concorrência das quais a Autoridade da Concorrência tenha competência. Existe sim aplicação ou sujeição dessa lei às regras sobre liberdade de prestação de serviços e liberdade de estabelecimento. Todavia, quando o legislador, por estatutos aprovados por lei na Assembleia da República, confere poderes às ordens, o exercício desses poderes pelas ordens envolve opções, que são opções adotadas por cada ordem. Essas opções, por exemplo, o regulamento de formação da antiga Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, a senhora deputada também já aqui deu alguns exemplos. Esses regulamentos, na medida em que toquem em matéria que envolve o comportamento concorrencial no mercado, esses comportamentos são passíveis de ser qualificados como decisão de associação de empresas e, portanto, sujeitos às proibições do artigo 9º, número 1 da Lei da Concorrência. Mas nem tudo aquilo que é proibido significa, mesmo aquilo que não é proibido por estas disposições, não significa que não possam existir outras razões para haver uma intervenção relativamente a esses regulamentos. A situação atual é esta, portanto, quando há um regulamento de uma ordem, e eu julgo que foi a Ordem dos Psicólogos, aliás, que aqui referiu, e nós tivemos um diálogo com a Ordem dos Psicólogos, precisamente tendente a eliminar de um dos seus regulamentos um conjunto de obrigações que restringiam o acesso e o exercício dessa profissão. E continuaremos a fazê-lo. A questão é, na medida em que não exista uma maioria de representantes, na medida em que subsista uma maioria de representantes de associados da Ordem, esta situação vai se manter. Perdão, desculpe, diga. Mas não consegui perceber agora ou antes, não percebi. Nem agora nem antes. Porque uma coisa, os regulamentos são ilegais se violarem os estatutos. Sra. Deputada, eu peço desculpa porque o Sr. Dr. Miguel Silva estava no uso da palavra. Julgo que podemos esperar que termine o raciocínio. Era só porque, pronto, como não estava a perceber, eu estou aqui para esclarecer. Pronto, os estatutos são aprovados por lei, mas os poderes que são exercidos pelas ordens, poderes regulamentares, são poderes que são exercidos pelas ordens, no âmbito de poderes que são delegados, mas podem ser exercidos de uma forma que restringe a concorrência. Esses regulamentos estão sujeitos à aplicação das regras de concorrência. Está claro agora? Pronto, é só porque... Pronto, não queria que ficasse aqui qualquer dúvida relativamente a isto. Portanto, essa é a questão e é nesse âmbito que nós temos atuado quando intervimos no âmbito de poderes sancionatórios e foi, aliás, isso precisamente que eu referi aqui no início da minha exposição. Já agora houve uma outra questão que a senhora deputada tinha colocado anteriormente e eu não lhe cheguei a responder e que tem que ver com a questão de saber se deve ser o Estado a remunerar os estágios ou não. Obviamente a Autoridade da Concorrência não tem uma posição sobre esse tema. Agora, aquilo que é fundamental é que qualquer que seja a solução que seja encontrada relativamente a remunerações, seja uma solução que é aplicada sem distorções, na medida em que exista, por exemplo, um conjunto de
profissionais que podem receber diretamente do Estado, outros que não. Portanto, existiria uma solução que garanta também, desse ponto de vista, que não há distorções de concorrência nos mecanismos de financiamento. Seja esse financiamento assegurado pelas ordens, seja assegurado pelos profissionais com quem são feitos os estágios, ou seja, assegurado pelo Estado. E, portanto, relativamente a isso, nós não temos nenhuma posição, se deve ser o Estado ou outros, é uma questão que naturalmente vos caberá definir. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu pergunto se não. Resta-nos agradecer muitíssimo à Autoridade da Concorrência aos contributos que aqui nos trouxeram, bem como o contributo escrito. Bem como o contributo escrito que oportunamente nos enviaram e que será também alvo de reflexão por parte dos grupos parlamentares, e agradecer o vosso empenho e a vossa disponibilidade em estarem aqui na Casa da Democracia a ajudar também os representantes do povo a fazer uma lei o melhor possível e que vá ao encontro das preocupações, do maior número de preocupações possível. É esse o nosso desidrato e tem sido esse o nosso objetivo. Eu queria agradecer e pedir aos senhores deputados para ficarem só 2 minutos para definirmos aqui um conjunto de coisas que temos para definir. Se não se importarem, agradeço muitíssimo.